Ellen White e Deus Miguel. Nós vamos tratar nesse vídeo sobre algumas questões em relação ao Arcanjo Miguel, a visão e a interpretação de Ellen White a respeito de Cristo. Porque foi ela que disse que Jesus é o Arcanjo Miguel. E também é uma resposta a algumas indagações a respeito do que eu penso sobre esse assunto. Não sei se vocês estão acompanhando em outros canais, inclusive de apologistas, amigo nosso aqui do canal Clica Aqui Não. E vários canais estão tratando sobre essa questão do Arcanjo Miguel e Jesus Cristo ser ou não ser a mesma pessoa. Eu poderia falar sobre várias questões nos próprios textos bíblicos, mas esses irmãos já fizeram ótimas refutações e eu vou deixar os links na descrição desse vídeo e também vou subir nos comentários desse vídeo os vídeos em que eles dão a resposta pertinente sobre esse assunto. E eu quero fazer uma complementaçãozinha em relação a esse assunto que eu acho que você vai, como eu, achar também muito interessante. É claro que eu creio que essa ideia de Jesus ser Miguel, ela é bem mais do que as pessoas imaginam. Talvez, é só aquela etimologia da palavra, Miguel ser um arcanjo, né? Um arcangelos, ou príncipe dos anjos. Então dá sim para colocar Jesus Cristo como um arcanjo. Mas como diz aí os amigos meus, o buraco é mais embaixo. Não é só isso não, tem algo além disso. Toda essa problemática de Jesus ser Arcanjo Miguel e essa luta aí dos adventistas provarem que Jesus é o Arcanjo Miguel, eles têm que realmente provar. Porque foi Ellen White, a profetisa, né, o espírito de profecia da Igreja Adventista, quem afirmou que Jesus é o próprio Arcanjo Miguel. Está aqui no livro Primeiros Escritos, na página 164. Ela diz o seguinte: Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e deu-lhe vida antes que seu corpo visse a corrupção. Antes de apodrecer, né? Satanás procurou reter o corpo, prendendo-o como seu, mas Miguel... Cristo, agora Miguel, ressuscitou Moisés e levou ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu-o a seu pai dizendo: o Senhor te repreenda. É o que está escrito então no livro Primeiros Escritos. Então, há um grande desafio dos adventistas do sétimo dia defenderem que Jesus é Miguel, sim, porque foi a própria profetisa deles, inerrante, Ellen White, o espírito de profecia, quem afirmou que Jesus é Miguel. Então eles não podem retroceder, eles não podem ficar com todos aqueles teólogos que creem que Miguel é um arcanjo, Jesus não é um arcanjo. São duas pessoas distintas. Os adventistas estão presos dentro dessa teologia. Não podem ter outra opinião, não tem outra opção. Tem que crer que Jesus é Miguel, porque Ellen White disse assim. Caso eles entendam que Jesus não é Miguel, então eles devem sair da Igreja Adventista do sétimo dia, porque Ellen White ela é uma falsa profeta. E a igreja ela tem uma fundamentação profética errada. Então eles não podem ficar dentro dessa igreja, não é mesmo? Cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau da inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Recentemente, um adventista do sétimo dia disse que Ellen White só responde aquilo que a Bíblia ensina. E não há nada de diferente, ela não fez mudança nenhuma nas escrituras. Por isso que em debates, em canais de televisão, como o próprio Vejam Só, eles usam apenas as escrituras.
Já por outro lado, eu lembro uma vez que aquele apologista assembleano, pastor Elias Soares, ele afirmou que a ótica adventista, a leitura deles está nos livros de Ellen White. E como eles têm já essa ótica, eles usam o óculos de Ellen White, a hermenêutica deles é sempre baseada nos livros de Ellen White. Então por isso que nós apresentamos os livros de Ellen White. E concordo 100% com essa afirmativa desse pastor. Irmão White, a senhora pensa que o Senhor tem alguma luz nova e mais intensa para nós como povo? Com toda certeza. Não somente penso assim, mas posso falar com conhecimento de causa. Sei que há preciosa verdade a ser desdobrada para nós, se somos o povo que deve permanecer em pé no dia da preparação de Deus. Como Ellen White é o espírito de profecia, ela não apenas faz uma releitura dos escritos bíblicos, mas ela entendia que a Deus tinha ainda muito mais mensagens para dar à igreja verdadeira, que é a igreja adventista do sétimo dia. Então, os adventistas eles fazem uma leitura bíblica com a ótica de Ellen White, uma mulher profetisa que revelou aí várias profecias que não foram cumpridas. E há grandes heresias que eles devem defender porque ela criou essa teologia. E quase todas as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia têm o aval, ou a assinatura de Ellen White. Entre essas pouquíssimas, né, se eu não me engano, são 2 doutrinas em que ela não assinou, salvo engano, uma delas, que eu tenho certeza, é a doutrina da Trindade, que logo logo nós vamos falar sobre isso. Agora vamos apreciar um pouquinho mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, as revelações de Ellen White, a profecia dela, como ela é uma verdadeira profeta. Vamos dar uma olhadinha aqui em um vídeo que eu separei para vocês verem comigo. Pastor, eu posso concluir que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja verdadeira? Sim. Se o Apocalipse indica, no capítulo 12, 17, que a Igreja verdadeira observa toda a lei de Deus, inclusive o sábado, e tem um profeta moderno, 4 testes que eu falei para vocês que Ellen G. White passa. Quando o profeta Daniel entrava em visão, alguns efeitos sobrenaturais aconteciam sobre ele. Por exemplo, ele não respirava. O profeta Daniel... Opa! Será que realmente o profeta Daniel, ele profetizava ali, tinha suas visões e não respirava? Fica uma liçãozinha de casa. Dê uma olhadinha, veja se realmente a Bíblia diz que o profeta Daniel não respirava. Ele ficava sem respirar. Aliás, se essa é uma prova de que a Ellen White é uma profetisa verdadeira, então todos os profetas deveriam ficar sem respirar. Isto é um absurdo. Daniel, quando em visão, ele não respirava. Ellen G. White, quando tinha suas visões, e Deus deu a ela cerca de 2.000 visões e sonhos, nesses 70 anos de vida, de ministério melhor, Ellen G. White também não respirava. Isto acontecia com o profeta Daniel, e é prova de um verdadeiro profeta, esses fenômenos físicos. Então a prova de um verdadeiro profeta é que deveriam ter esses fenômenos físicos. Então, será que todos os outros profetas ficaram sem respirar 2 horas, 3 horas, não sei. Vamos dar uma olhadinha em mais um outro vídeo que eu separei aqui para vocês. Esse tem um título: Você sabe como que os adventistas do sétimo dia conhecem tantas escrituras? Quase nada. A sua caligrafia era muito fraca, mas cheia do Espírito Santo. Ela recebeu cerca de 2.000 visões e escreveu cerca de 80 livros. A Igreja Adventista tem o dom de profecia. Em algum momento você já parou para perguntar como que os adventistas sabem tanto da Bíblia? Talvez você esteja perguntando como que o Luiz sabe tudo isso que está falando para nós nesse... Como é que será que os adventistas conhecem tantas escrituras? Será que eles leem apenas a Bíblia? Como que eles conhecem tanto a Bíblia? Lendo a Bíblia? Vamos ver. Vídeo nesse programa, aonde ele buscou esse conhecimento? Amigo, é que a Igreja Adventista, ela tem a Bíblia, claro, a luz principal. Nós temos a palavra de Deus, mas temos também, como diz Apocalipse 12, 17, temos o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o dom de profecia. Esta igreja tem o dom de profecia, e nós estudamos esses livros, e é por isso que nós temos, pela misericórdia do Senhor, nós temos um conhecimento, não para nosso orgulho, mas para mostrar a você o caminho da salvação. É isso aí.
Então, segundo esse pastor aqui, o conhecimento dos adventistas do sétimo dia vem de Ellen Goldwhite. Então quer dizer que os adventistas do sétimo dia conhecem as escrituras porque tem a luz maior, mas também tem a luz menor, que são os livros que eles leem, e são publicações de Ellen Goldwhite. Ela é o espírito de profecia. Se ela é o espírito de profecia, ela não pode errar, ela é inerrante, porque o próprio Espírito Santo usa ela para anunciar a palavra de Deus, as novas revelações ao seu povo. Os adventistas do sétimo dia não creem em sola escritura. Eles dizem isso, inclusive no dia da Reforma Protestante, eles até saem nas ruas para dar suas publicações, para fazer ali a sua homenagem, né? Quando em cidades há essas homenagens por causa do dia da Reforma Protestante, mas eles não são protestantes, porque os protestantes devem ter apenas as escrituras, sola escritura, e não creem em novas revelações extra-bíblicas. Mas Ellen White tem essas novas revelações aí extra-bíblicas. Como Ellen White formou as suas doutrinas? Talvez você não saiba, mas Ellen White ela foi uma grande plagiadora de livros. Esse livro aqui, Patriarcas e Profetas, por exemplo, na introdução, no subtítulo Quem foi Ellen G. White? Tem um texto bem interessante. Diz assim: Ellen White lia muito. Ela descobriu que ler outros autores não apenas solidificava sua cultura, como a ajudava a escrever para apresentar os princípios da verdade a ela revelados em visão. Além disso, às vezes, o Espírito Santo a impressionava a citar em seus artigos ou livros verdadeiras gemas literárias extraídas de outros autores. Ela jamais se considerou infalível, nem colocava seus escritos de nível igualdade com a Bíblia. Mas se ela é espírito de profecia, os livros dela deveriam sim ser no mesmo nível do que os livros bíblicos. Continuando, mas cria firmemente que suas visões tinham origem divina. Ela cria que as visões dela tinham origem divina. E tem tantas igrejinhas aí neopentecostais em que pessoas têm visões e elas creem que essas visões são divinas também. Então isso não quer dizer muita coisa, né? E continuando aqui, então ela cria que suas visões tinham origem divina e que seus artigos e livros eram produzidos sobre a direção do Espírito de Deus. Evangelista por natureza, sua principal preocupação era a salvação das pessoas. Então, o próprio livro de Ellen Goldwhite, né, publicado lá pela Casa, tá, editora Casa, eles afirmam que na introdução, quem foi Ellen G. White? Aqui afirma que ela copiava livros, sem problema algum. Então, Ellen White foi uma grande plagiadora de livros. Não apenas copiava aí livros seculares, mas ela lia muito, como o próprio texto diz. E também ela adaptava, né, as leituras que ela fazia de livros apócrifos, pseudoepigráficos, as matérias de jornais e revistas, ela também copiava para colocar junto ali com a sua visão. É só você entrar, por exemplo, no Centwhite, que é um site adventista mesmo. Aqui, quando eles vão tratar sobre os apócrifos, diversas declarações. Os apócrifos. Num documento intitulado Cópia de Visão de Ellen White, recebeu em Nova York em 11 de janeiro de 1850, uma declaração incomum aparece a respeito dos livros apócrifos, também conhecido como livro escondido. Ela diz o seguinte: então ouvi a palavra de Deus pura e inalterada, e que somos responsáveis pelo modo como recebemos a verdade proclamada dessa palavra. Vi que ela tinha sido um martelo para quebrar o coração duro em pedaços, e um fogo para consumir a impureza do metal fundido e o latão, de modo que o coração possa ser puro e santo. Vi que os apócrifos eram o livro escondido, e que os sábios desses últimos dias devem entendê-los. Vi que a Bíblia era um livro padrão, que nos julgará no último dia. Vi que o céu seria muito barato e que nada era tão precioso que não pudesse ser sacrificado por Jesus, que devemos abrir mão de tudo para entrar no reino. Olha nessa parte aqui, ó, que diz, ó: escritores dos evangelhos que foram omitidos por outro ao descreverem a mesma cena. Paulo identifica os mágicos egípcios por nome, segundo Timóteo 3,8, enquanto que no livro de Êxodo não são mencionados seus nomes. Judas descreve uma profecia de Enoque que não é registrada em parte alguma de Gênesis. Esclarecimentos semelhantes de Ellen White
complementam um registro bíblico que continua sendo singular e autoritativa, revelação da vontade de Deus. E eu vou colocar na descrição desse vídeo a continuação deste texto para você entender o que realmente ela achava dos livros apócrifos. Ela entendia que os livros apócrifos poderiam ser usados sim para complementação bíblica. Então, além de ler os livros apócrifos, pseudepigráficos, revistas, livros comuns, jornais, então ela usava isso tudo para analisar ali a sua teologia. Então a teologia de Ellen White ela é uma junção desse todo. Então, se eu usasse esse método teológico de Ellen White, para vocês verem que interessante, eu poderia provar que existe arcanjos no plural. Eu poderia provar, sim, que existe arcanjos no plural, e se eu me valesse dessa teologia de Ellen White, em que eu usasse, por exemplo, os livros apócrifos para a minha teologia, para complementar a minha teologia, se eu usasse o método apologético e teológico de Ellen Gold White, eu poderia provar, por exemplo, que Jesus não é Miguel e que não existe arcanjo, mas arcanjos. Um dos exemplos que eu poderia citar é o próprio livro de Enoque, que, aliás, você lendo o livro de Enoque, você começa a entender, né, da onde que Ellen White tirou essa visão de seres em outros mundos, né, como está no livro, por exemplo, Patriarcas e Profetas. Esses seres de outros mundos são seres que não caíram em pecado, são seres divinizados. Aí você começa a entender da onde que ela tirou essas doutrinas. O próprio livro de Enoque, por exemplo, ele vai citar o nome de 7 arcanjos. Isso mesmo, são 7 arcanjos. Os nomes deles são Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. Os livros apócrifos não são inspirados por Deus, é claro, mas eu estou me valendo da teologia de Ellen White. Ela pegava tudo aquilo que convinha para ela e formava ali a sua opinião profética. Eu estou usando esse mesmo método. E se eu continuar com essa linha de raciocínio de Ellen White, usando os livros escondidos, né, como ela mesma ali escreveu, eu posso pegar, por exemplo, a Bíblia Católica. Ler o livro de Tobias, capítulo 12, verso 15. E eu vou ler o seguinte: eu sou Rafael, né? O mesmo arcanjo citado pelo livro de Enoque. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos santos, que assistimos diante da claridade do Senhor e entramos na sua presença. Então, no livro de Tobias, nós vemos um dos 7 anjos que assistem na presença do Senhor. Ele está na presença de Deus, é um dos 7 anjos. E no livro de Enoque nós mencionamos aí 7 anjos. Esses arcanjos, né, os principais, né, os primeiros que assistem à presença do Senhor. Aí eu poderia procurar nas escrituras e ver se realmente existem 7 anjos que são tratadas de forma diferente, desvinculada dos outros anjos. Será que eu vou ler isso nas escrituras? Apocalipse capítulo 8, verso 2. Eu vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas as 7 trombetas. Então nós vemos aqui que 7 anjos estão diante de Deus, ou na presença de Deus, complementando a informação do livro de Enoque e também do livro de Tobias. Apocalipse capítulo 15, verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestido de linho puro e resplandecente, e cingidos com cinto de ouro pelos peitos. Olha só, então nós vemos ali 7 anjos na presença do Senhor, ou então saindo do templo, né? A morada do Senhor. Esses 7 anjos que são tratados de forma diferente dos demais anjos, sendo ali os príncipes. Pelo menos o livro de Enoque vai fazer essa diferenciação. Aliás, o livro de Enoque mostra uma hierarquia angelical. E eu estou citando isso porque essa é uma forma acadêmica de Ellen White. Aliás, ela não tinha conhecimento de grego, nem de hebraico. Ela lia aquilo que ela entendia, que batia, as coisas se encaixavam. Ela fazia então ali a sua teologia. Essa é a teologia de Ellen White. Ellen White cria em arcanjo ou arcanjos? Então nós vamos ver agora se Ellen White cria que existia apenas um arcanjo
ou vários arcanjos. Nós vamos ver isso agora. Anjos e arcanjos se maravilham em face desse grande plano da redenção. Ellen White, carta 31, 1892. Ele, Paulo, ouve anjos e arcanjos, magnificando aquele nome glorioso. Ellen White, Histórias da Vida de Paulo, 1883. E antes que a contenda terminasse, o próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel. O príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Gabriel declara: eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então nós percebemos que Ellen White não cria de forma nenhuma em um arcanjo, um único arcanjo. Ela cria em vários arcanjos. Aliás, o hino de número 19 da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele vai deixar muito claro ali que existem arcanjos, no plural. É interessante, né? A própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles têm hinos que dizem arcanjos, eles têm textos em seus livros oficiais dizendo arcanjos no plural. Mas o próprio arqueólogo Rodrigo Silva, quando vai fazer ali uma resposta ao vídeo do Tarles, do canal Teologar, ele afirma que existe apenas um arcanjo. O príncipe, o principal, ele é o único arcanjo. Inclusive, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo a resposta que o Tarles vai dar para o vídeo dele. Não há dúvidas, realmente Jesus não é o arcanjo e não existe apenas um arcanjo, existem arcanjos. Junto com esse vídeo, eu vou deixar ali outros vídeos e também links de artigos de apologistas, companheiros nossos aqui do trabalho apologético, e eu quero que você estude sobre isso, se você realmente quiser saber se existem arcanjos ou arcanjo, e se Jesus é Miguel ou não. É muito importante você estudar para entender mais sobre essa questão, caso você tenha dúvida. O que os teólogos têm ensinado por aí? Como eu acabei de dizer, vários teólogos adventistas do sétimo dia têm ensinado que existe apenas um arcanjo. Inclusive, em um grupo de debate, isso no ano de 2016 ou ano 2017, eu mesmo conversei naquele grupo de debate com um professor da escola sabatina, e ele afirmou com todas as letras que existia apenas um arcanjo, sendo que há fortíssimas evidências, muitos materiais em que refutam ele, dos próprios adventistas, materiais da Casa Publicadora Brasileira, em que afirmam que existem arcanjos, mas ele quis afirmar que existe apenas um arcanjo. E o interessante é que quando esses teólogos de internet vão debater com outros cristãos, muitas vezes, vou dizer que quase todas as vezes, eles não citam aquilo que Ellen White ensinou. Eles tentam desvincular a imagem de Ellen White daquilo que ele crê, mas não há condições. Toda doutrina adventista do sétimo dia tem que vir de Ellen White, porque ela é o espírito de profecia. As doutrinas vêm dela, porque ela foi inspirada por Deus. Se o adventista não crê em Ellen White, não crê naquilo que Ellen White escreveu, ela é mentirosa e logo as suas profecias são falsas. Ela é uma falsa profeta e a igreja adventista do sétimo dia é uma mentira, é um engano. Olha só, o Leão do Quadros, que é um apologista, é também um teólogo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um funcionário da igreja ou da empresa Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele é pago para defender as doutrinas adventistas. Ele não pode negar a sua fé. Se ele negar a sua fé ou negar a sua crença, com certeza ele é mandado embora da empresa Adventista do Sétimo Dia e ele não tem onde mais recorrer, porque a faculdade teológica e os cursos que ele tem não vão valer de muita coisa em outras denominações, não é mesmo? Então, ele tem aquele programa dele, que é o Na Mira da Verdade, e ele tenta provar que o Arcanjo Miguel é um título de guerra de Jesus Cristo. E para dar uma resposta a essa questão de que será que existem arcanjos ou arcanjo, ele sabe muito bem que a literatura adventista sempre vai mostrar os arcanjos no plural, deixando claro que existem vários arcanjos. Então ele vai dizer uma coisa assim interessantíssima que me deixou até de boca aberta. Olha o que ele vai dizer.
E quando Daniel 10:13 fala que existem outros arcanjos, isto em nada diminui a divindade de Cristo. Por quê? Cristo, sendo Deus, o chefe principal dos anjos, ele pode comissionar outros anjos para terem função de arcanjos. Eles repartem com Cristo. Segundo Leandro Quadros, ele vai dizer então que Jesus Cristo, como o criador de todas as coisas, como o chefe, o primeiro, o principal e etc e tal, ele pode comissionar outros arcanjos. Então, o arcanjo Miguel, Jesus, Deus, é a mesma pessoa. Jesus é Deus, é Miguel e é um arcanjo, é um título de guerra. Você poderia, por exemplo, orar na Igreja Adventista do Sétimo Dia: Santo Miguel, que nos purificou de todo pecado. Seguindo essa linha lógica, você poderia orar para Miguel, aquele Miguel que tirou o pecado do mundo. Ou então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Miguel, o seu filho unigênito. Você poderia fazer uma leitura dessa sem problema algum, porque Miguel é o próprio Jesus Cristo, não é mesmo? Então, o arcangelos, o príncipe, o principal dos anjos, vão criar outros arcangelos, príncipe, principais dos anjos. Ué, isso soa muito esquisito, não faz sentido nenhum com as escrituras. Então há uma hierarquia, uma pirâmide ali de liderança. Miguel é o primeiro, porém ele é um arcanjo como outros arcanjos também. E mencionando novamente, o próprio Rodrigo Silva vai dizer que existe apenas aí um arcanjo. E há um grupo aí de apologistas adventistas do sétimo dia afirmando que existe apenas um arcanjo. Sendo que nós vemos que eles estão sozinhos. Toda a história, toda a tradição, as traduções bíblicas, comentaristas, em sua grande maioria, quase a totalidade, creem que Jesus é distinto de Miguel e que existem arcanjos no plural. Vamos ver agora então o arcanjo Miguel em algumas literaturas. Está aberto aí para vocês lerem comigo um material muito interessante, que eu também vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Está bem rico, hein? A descrição desse vídeo está riquíssimo aí em conteúdo para você estudar. O Itard Victor, que é um amigo nosso apologista, no blog dele vai ter ali várias literaturas onde aparece ali Miguel, né? O arcanjo Miguel. Vamos ler algumas delas. Pastor de Hermas, o anjo grande e glorioso é Miguel. Então Miguel é um anjo. Tertuliano, falando a respeito de Cristo, ele diz o seguinte: ele tem sido, é verdade, chamado de o anjo do grande conselho, isto é, um mensageiro, por um termo expressivo da função oficial, não da natureza. Pois ele tinha que anunciar ao mundo o poderoso propósito do Pai, aquele que ordenou a restauração do homem. Jesus Cristo fez isso, né? Mas não é por essa razão que ele, Jesus Cristo, deve ser considerado como um anjo, como um Gabriel ou um Miguel. Então Tertuliano, ele vai refutar essa ideia de que Miguel é Jesus. Ele teve um trabalho de mensageiro como um anjo, mas não pode ser considerado um anjo, nem um arcanjo, é claro. Orígenes aqui, ele vai corroborar com aquele texto que nós lemos de Tobias. Ele vai afirmar que desse arcanjo, esses anjos, ele coloca no mesmo bojo o arcanjo Miguel e outros, Gabriel e outro, Rafael. Então, ele coloca no mesmo bojo Miguel, Gabriel e Rafael, né? É justamente aqueles que nós lemos nos escritos de Enoque. E lá em Apocalipse nós vemos que 7 anjos assistem à presença do Senhor e saíram do próprio santuário de Deus. Agora aqui na parte dos pseudos vai ter a revelação de Esdras. E quando a noite chegou, veio um anjo, o arcanjo Miguel, e disse-me: ó profeta Esdras, abstenha-se de pão por 70 semanas. E veio Rafael, que nós vemos na visão de Enoque, ele também é um dos 7 arcanjos, Rafael, o comandante do exército, e deu-me uma vara de estorax, e eu vi os mistérios de Deus e os seus anjos. Então os escritos antigos, dos primeiros teólogos, dos pais da igreja, até próximo dos primeiros reformadores, nós vemos na igreja histórica os teólogos entendendo que arcanjos são anjos. Só que são os primeiros de uma hierarquia angelical, distinto de Jesus Cristo.
Eu li sobre os 7 arcanjos ali no livro de Enoque, mas agora eu vou fazer a citação do livro. Diz assim: então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do alto do céu e viram a quantidade de sangue derramado sobre a terra e todas as desgraças que sobrevieram. Então eles falaram ao Senhor dos mundos: Tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. Agora nas Escrituras, no Novo Testamento, quem é essa pessoa? É o próprio Senhor Jesus Cristo. E Miguel está direcionando, junto com esses outros arcanjos, a fala a Cristo. Peraí, Miguel conversando com o próprio Cristo, sendo que eles são a mesma pessoa? Isso não funciona. Só vai dar certo essa exegese desse texto se Miguel ser desvinculado do próprio Jesus Cristo. E continuando aqui, diz que Miguel, um dos santos anjos. Miguel, então, é considerado um anjo na literatura clássica da igreja, né? Do início da igreja. Os primeiros teólogos, os pais da igreja, entendiam que arcanjo é arcanjo, Jesus é Jesus. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, também essa matéria do Whittard. Ele está de parabéns, um ótimo estudioso e pesquisador aí da história da igreja, do judaísmo, línguas gregas e por aí vai. É interessante você acompanhar o blog dele, viu? Porque os pioneiros adventistas criam em arcanjos e hoje muitos teólogos não defendem essa crença. É simples responder isso. Porque os pioneiros adventistas não criam que Jesus é Deus. Então Jesus, ele era uma pessoa criada, era o Filho de Deus. Jesus, sendo apenas o Filho de Deus, uma criatura de Deus, totalmente diferente dos demais, é claro. O superior, o maior, o Filho de Deus. Mesmo assim, ele foi criado por Deus. Então, ele poderia muito bem se encaixar como um arcanjo. Isso fazia todo sentido em uma visão ariana. Então, normalmente, a pessoa que não entende muito bem a Trindade, é muito fácil para ele absorver esse conhecimento, entender que Jesus Cristo pode sim ser Miguel. Mas essa pessoa, se entender que Jesus Cristo é o próprio Deus e ele criou todas as coisas, inclusive os anjos foram criados para a honra e glória de Cristo. Um arcanjo ou um arquiângelos, ou príncipe dos anjos, não podem criar outros anjos. Anjos não criam anjos. Porque, como eu já li aqui em várias literaturas, no passado, no judaísmo, eu creio que todo mundo para trás entendia que Arcanjo Miguel era um anjo. Era o principal dos anjos, mas era um anjo, né? Um arcanjo, príncipe dos anjos. E Jesus era outra pessoa. Mas os arianos vincularam a imagem de Cristo com o Arcanjo Miguel, tornando ali a mesma pessoa. Então, por uma falta de entendimento, talvez alguma falta de resposta, né, no livro de Daniel, ou talvez até em Apocalipse, juntaram então as duas pessoas. E dessa ilação, essa dedução, foi passando para frente. E os teólogos aí, arianos, absorveram esse conhecimento e passaram para frente. Vamos fazer uma leitura agora no livro de Jó e meditar aqui em algumas coisas. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Jó 38, 4, 7. Essa aqui é a retórica dos pioneiros adventistas, e até das testemunhas de Jeová. Os filhos de Deus louvam o próprio Deus. Esses filhos de Deus aqui são os anjos. Então eles jubilam, eles têm gozo na pessoa de Deus. E esses filhos de Deus aqui está incluído o próprio Senhor Jesus Cristo. Você sabia, né, que as testemunhas de Jeová entendem que Jesus é Miguel. Mas eles entendem que Jesus é Miguel porque eles não creem que Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é uma criatura de Deus. E Jesus Cristo, sendo uma criatura de Deus, dá para encaixar muito bem com o próprio Miguel. Os adventistas do sétimo dia foram quem basicamente ensinaram as testemunhas de Jeová. Talvez você não saiba, mas as testemunhas de Jeová têm uma forte ligação com a igreja adventista do sétimo dia. As testemunhas de Jeová vieram dos adventistas do sétimo dia, pioneiros, né? Os clássicos. Se você ler bastante as literaturas dos adventistas do sétimo dia, por exemplo, Patriarcas e Profetas, este livro aqui é bem interessante, que vai mostrar aí desde o surgimento do mundo, né, lá no céu. Vai mostrar ali os anjos guardando a lei de Deus e
a glória do Filho, o Filho, a glória do Filho aqui é Jesus Cristo, vai mostrar ali Jesus Cristo como Filho e sempre Filho, nunca o próprio Deus. Ellen White foi muito influenciada pelos pioneiros adventistas do sétimo dia, então ela mesma não tinha um entendimento completo da pessoa de Cristo. Por exemplo, se você ler no livro Questões sobre Doutrina, nas notas de rodapé da pergunta número 8, vai estar escrito o seguinte: deve-se observar que alguns dos pioneiros adventistas do sétimo dia acreditavam que Cristo fosse um ser criado. Uriah Smith, por exemplo, sustentava que Cristo foi o primeiro ser criado, datando a sua existência muito tempo antes de qualquer outro ser ou outra coisa criada. Nós vemos então que os pioneiros adventistas do sétimo dia não criam que Jesus é o próprio Deus, então por isso que eles atribuíam Cristo ser o próprio Miguel. E houve, bem no início da Igreja Adventista do sétimo dia, um debate entre os pioneiros sobre a pessoa do Espírito Santo também. Se Cristo é Deus, o Espírito Santo ele é Deus ou não é? E houve essa batalha entre eles, troca de cartas, troca de documentos, em que hoje nós ainda podemos ler desses documentos e ter a certeza e a comprovação de que os adventistas do sétimo dia era uma seita ariana no seu início. Em 1902, o Comitê da Conferência Geral, designado para revisar o livro Dr. Kellogg, decidiu não publicá-lo, por ele conter declarações como esta: agora suponha que temos uma bota diante de nós, não uma bota comum, mas uma bota viva, e que ao olharmos para ela, vemos mini-botas, se movendo pelas costuras, escorregando-se pelo calcanhar e espremendo-se até a biqueira, e escapando pelo topo. Muitas centenas, milhares de botas, um enxame de botas, continuamente fluindo a partir de nossa bota viva. Não seríamos levados a dizer: existe um sapateiro dentro da bota? Então, também existe na árvore um poder que cria e mantém um fazedor de árvores na árvore? Na visão do Mr. Kellogg, ele afirma que em uma bota tem botinhas pequenas, então será que tem um fazedor de botas dentro da bota? Ele usa essa ilustração para mostrar que será que tem o Espírito Santo dentro de nós? O Deus dentro de nós, somos pequenos deuses. Então, a gente vê claramente que eles não tinham uma plena certeza, não tinham formado ainda seu bojo teológico dentro da Igreja Adventista do sétimo dia. E a resposta veio em 16 de março de 1903. Ellen White escreveu para o Dr. Kellogg repreendendo por suas ideias: você não está totalmente esclarecido sobre a personalidade de Deus, que é tudo para nós, como um povo. Você praticamente destruiu o próprio Senhor Deus. Em 1903, o concílio recebeu outra carta de Ellen White denunciando especificamente esses ensinos de Dr. Kellogg. Até onde eu entendo sobre a dificuldade encontrada no templo vivo é que a coisa toda pode ser resumida nessa questão: é o Espírito Santo uma pessoa? Você diz que não. Eu tinha achado que a Bíblia dizia isso pelo fato de que o pronome pessoal ele é usado em referência ao Espírito Santo. Ellen White dá uma resposta: não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador, o Espírito de verdade, que procede do Pai. Declara-se positivamente a respeito do Espírito Santo que, em sua obra de guiar os homens em toda a verdade, não falará de si mesmo. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Entre tantos estudos de Ellen White, trocas de cartas, literaturas, nós temos certeza de uma coisa: Ellen White não tinha certeza se Jesus Cristo é o próprio Deus e se o Espírito Santo é uma pessoa. Ora, nós vemos que sim, ora, nós vemos que não. Ora, Jesus Cristo é apenas o Filho de Deus. E por causa dessa inconstância teológica, esse arianismo enraizou dentro da Igreja Adventista do sétimo dia. E nós então vemos que muitos desses pioneiros nunca creram na Trindade e possivelmente morreram sem crer na Trindade. E olha só então, hein? Os fundadores da Igreja Adventista do sétimo dia não foram salvos porque não creram na Trindade, não entenderam que Jesus Cristo é Deus revelado em carne. Se a pessoa não crer na Trindade, não há condições nenhuma dela ser salva. O fundamento da igreja é fundada em uma Trindade. A salvação, ela é trinitária. E nós temos vídeos tratando sobre a Trindade, viu? Que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois.
Verso 9: se, portanto, com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aqui Paulo coloca as condições pelas quais o pecador seja salvo, coisas que Israel não fez. Quais são? Primeiro, confessar com a boca a Jesus como Senhor. Essa é a confissão mais básica do cristianismo apostólico. Jesus é Senhor. Confessar isso poderia significar a morte, poderia significar o martírio e a perseguição. Dizer que Jesus é Senhor significaria dizer que Ele é o Messias, que Ele é o enviado de Deus e que Ele tem domínio, poder e autoridade sobre nós. Seria, na verdade, afirmar a sua divindade. Ele é Senhor. O próprio J.N. Andrews, que é um pioneiro adventista, que existe hoje uma faculdade adventista com seu próprio nome, ele acusou a igreja adventista de absorver o vinho da Babilônia, ou os ensinos da própria igreja católica. Esse ensino, entre eles, era a imortalidade da alma e também a trindade. Eles chamavam esse ensino de veneno da Babilônia. É como se eles estivessem, os adventistas, pegando a doutrina católica e jogando dentro da igreja adventista do sétimo dia. Se nós dermos uma busca rápida na internet, nós vamos ver aqui vários sites e blogs tratando que a igreja adventista do sétimo dia não era, no seu início, trinitária. O próprio Albert Steen, ele tem um livro que traz ali os fatores integrativos no desenvolvimento das doutrinas adventistas. Diz o seguinte: o vinho da ira da sua prostituição, Apocalipse 14:8, era interpretado como um sinônimo das falsas doutrinas. J.N. Andrews incluiu em 1858 entre essas doutrinas a imortalidade da alma e a doutrina da Trindade. Ela diz que destrói a personalidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo, a corrupção da ordenância do batismo ao mudá-lo para aspersão ou expurgação, a mudança do quarto mandamento, exigindo a observância do primeiro dia da semana. E aqui embaixo, J.N. Logborough afirmou que o vinho mencionado em Apocalipse 14:8 eram as doutrinas não escriturísticas de Babilônia, derivadas de seu princípio místico da interpretação das Escrituras. Então, meus amigos, a conclusão que eu chego é que, se você realmente quiser estudar, você vai entender que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi formada por pioneiros antitrinitários em que acusavam que quem crer em imortalidade da alma e trindade estava tomando do cálice do vinho da Babilônia. Por isso que eles não poderiam crer na trindade. E hoje há até uma divisão na Igreja Adventista em que um grupo não crê na Trindade, acha que realmente isso é uma heresia. Por que que eles ensinavam então que Jesus é Miguel? Porque Jesus é uma criatura de Deus, foi criado por Deus, foi a primeira criatura de Deus, o primeiro ser criado por Deus. Por isso que ele se encaixa muito bem como um arcanjo. Mas nós vemos nas escrituras ao contrário, que Jesus Cristo é quem cria os próprios anjos. E um arcanjo, você não pode desvincular a imagem dele de um anjo. Sempre na história, arcanjo é um anjo. É o príncipe, o primeiro, mas é um anjo. E Jesus Cristo não é um anjo. Ele tem a função também de um mensageiro, mas ele criou os anjos. Isso é bem diferente. Então há teofanias no Antigo Testamento, há cristofanias no Antigo Testamento e aparição de anjos no Antigo Testamento. Um adventista, para tentar manipular essa verdade, vai ter que pegar todas as passagens com anjos no Antigo Testamento, que está escrito o anjo do Senhor, e fazer de conta que aquilo é o próprio Miguel. Não se assustem com isso, viu? As testemunhas de Jeová não têm medo algum de colocar Jesus Cristo como um ser criado, então eles podem falar que Jesus é Miguel. E o interessante é que na tradução de Daniel capítulo 10 no verso 13, vai colocar, mas o príncipe do rei da Pérsia se colocou em oposição a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes. A própria tradução da Testemunhas de Jeová, eles não têm problema algum em tratar Miguel como um dos príncipes. Porque para eles, esse Miguel é Jesus Cristo. Ele é superior aos outros? Sim, mas ele foi criado por Deus. Agora, será que os adventistas do sétimo dia levam a sério as escrituras? Vamos ver se realmente isso é verdade.
Os escritos de Ellen White, há críticas de pessoas que dizem, os adventistas do sétimo dia, eles precisam dos escritos de Ellen White para interpretar a Bíblia. Ela chega a dizer exatamente o oposto. Se nós tivéssemos tomado a Bíblia a sério, nós nem precisaríamos dos escritos dela, mas porque nós não... Vamos escutar de novo. Ela chega a dizer exatamente o oposto. Se nós tivéssemos tomado a Bíblia a sério, nós nem precisaríamos dos escritos dela, mas porque nós não seguimos adequadamente necessitamos. Agora, anota. É isso aí. Então, os adventistas do sétimo dia, eles não tomam a sério, não levam a sério a exegese verdadeira de um texto, a hermenêutica verdadeira, não o monkey jump, aquele pula-pula de versículo para tentar comprovar o incomprovável, ou aquela supervisão de binóculo, né? A pessoa enxerga uma coisa num texto onde aquilo nem está no texto. Já fizeram isso com muitas coisas nas escrituras, nos textos bíblicos. Você lê, por exemplo, mandamentos, um exegeta ele vai tentar entender o que significa mandamentos naquele contexto, porque ele pode significar várias coisas, mas um adventista vai dizer que mandamentos é 10 mandamentos, e ponto final. Então, eles não levam a sério uma exegese do texto e uma hermenêutica do texto. Isso, palavra de próprio líder adventista. Não sou eu que estou dizendo isso. Então, por isso que eles necessitam da ótica de Ellen Goldwhite. Então, agora você entende por que Jesus é Miguel?